Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Iremos falar sobre um texto e uma leitura onde é direcionada, as cartas são direcionadas às igrejas da Ásia Menor. E vamos falar a respeito de coisas que, no tocante, parece que estão evidentes no século XXI. Vamos falar a respeito de coisas que nós podemos nem perceber, mas que são bem presentes em nosso tempo. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10, nós iremos ler até o versículo de número 13, e você diga graças a Deus, se assim você achou. Se você não achou, diga, pastor, já estou chegando lá. Amém? Olha só, que maravilha. Diz assim o texto: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora. Conserva o que tens, ou guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o nome sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu povo e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga graças a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar ainda nessa noite com você. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó meu Senhor, por tudo que já aconteceu nessa noite e pela presença do seu Espírito, que é notória dentro do santuário. Senhor, em o nome de Jesus, que neste momento eu venha me desprender de tudo aquilo que o Senhor sabe que ainda existe na minha vida. Que nesse momento o teu Santo Espírito possa se mover e possa se manifestar, e que eu venha a ser apenas uma ferramenta em suas mãos, pronta a ser usada nessa noite, da maneira que tu quiseres. Faça segundo o teu querer e a tua vontade, em o nome de Jesus. E você diga amém. Amém. O texto em que nós vamos ministrar, ou melhor, a leitura apocalíptica, nós sabemos que um dos últimos apóstolos vivos na época, o apóstolo João, ele recebe essa revelação da parte do Senhor. E revelação essa em que João não está em um bom momento da sua vida. João não está em uma das melhores fases, porque agora ele está aprisionado por causa do próprio evangelho, por causa da justiça, por causa do cristianismo. Ele é aprisionado e mandado para uma ilha chamada Ilha de Patmos. No primeiro século, ou século I depois de Cristo, no fim do reinado de Domiciano, ele surge ministrando e recebendo algo muito diferente da parte de Deus. Um dos últimos apóstolos, ainda vivo, dessa vez ele aparece não como apóstolo, mas aparece como profeta, dizendo que recebeu algo de Deus e necessita manifestar esse algo
que é genuíno da parte de Deus, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas o que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida não é um contexto histórico e nem geográfico. O que eu quero trazer para mim e para a sua vida nessa noite é algo que Deus colocou no meu coração, algo que Deus tem ministrado sobre a igreja. E o que me chama a atenção, e eu fui impactado, foi que ainda hoje pela manhã eu ouvi uma mensagem muito semelhante, porque veio da parte de Deus, e eu fiquei maravilhado, fiquei impactado com tudo o que aconteceu na parte da manhã. Quem esteve aqui pela manhã? Maravilha. Então nós compartilhamos da mesma coisa que eu estou falando. O próprio Jesus Cristo, ele dá uma mensagem, ele se revela ao apóstolo João, e revelação é essa em que João, ele é levado em espírito, e agora ele está dizendo, olha, eu tive contato com o mestre, eu tive contato com aquele que é o princípio e o fim, aquele que conhece, que viu a história começando, e sabe da maneira que essa mesma história vai terminar, aquele que é o alfa, que é o ômega, aquele que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, que para você entender um pouco, representa as 7 igrejas da Ásia Menor. A Bíblia está dizendo que ele está no meio, ele não está em uma ponta e nem na outra, ele está no meio. O que o Senhor está querendo dizer a respeito disso, pastor? Eu estou querendo dizer para mim e para você nessa noite, querido, é que Deus não sabe, aleluia, ou melhor, Deus sabe o que aconteceu no início, ele sabe o que vai acontecer no final, mas no tocante, ele está no meio. É por isso que a sua vida ainda não parou. É por isso que você ainda não pensou em desistir, porque ainda hoje grandes coisas ele fará por mim e por você. Eu quero falar para você que essa mensagem a qual nós iremos ministrar hoje é uma mensagem para uma igreja que deseja andar e viver infinitamente além daquilo que Deus ainda irá fazer. Pastor, mas nós já estamos no final da caminhada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Pode até parecer que vai dar tudo errado. Mas vamos lá. Versículo de número 10. Porque guardastes a palavra da minha... Primeira. A minha casa e a sua casa até o dia de hoje. Não foi a força do meu braço. Não é a segurança pública que tem sustentado, que tem guardado. Não, a Bíblia vai dizer no livro dos Salmos 121, olharei para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí no verso de número 4, ele vai dizer assim, não cochilará e nem dormirá o guarda. Fala para o seu irmão que está do seu lado, quem é que tem guardado a sua casa? Esse Deus que você está aqui e que você serve, é o que tem guardado a sua casa desde o início e da fundação do mundo, querido. Não adianta eu pensar que coisas terríveis não aconteceram porque eu sou um camarada que sou bonzinho, que sou sortudo. Não, não existe a questão de sorte. Para você não existe sorte, para você existe o guarda de Israel. Aquele que não descansa, aquele que não dorme, aquele que enquanto você está dormindo, ele está guardando a sua casa, está guardando o seu sono, está guardando os seus familiares. O meu filho vai para a rua e eu estou em casa, aleluia, orando e pensando, será que vai acontecer alguma coisa? Não, o Senhor guarda. É o Senhor que está guardando. Ele está dizendo aqui que eu também guardarei
da hora da provação e da tribulação que virá sobre toda a terra. Ele não está dizendo, olha, eu vou arrebatar a minha igreja antes que aconteça isso. Não, ele está dizendo que enquanto a tribulação estiver acontecendo, você está seguro, você está guardado. Sabe por quê? Porque tem um texto na Bíblia que me afirma que ele não deixará que você tropece com os seus pés em pedras, que ele não permitirá que mal algum chegue à sua tenda. Esse é o Deus que eu sirvo, que você serve. Ele está dizendo que você tem um esconderijo. Ele está dizendo que você pode ficar despreocupado, que você pode estar seguro. Pastor, então o senhor está querendo dizer que nada vai acontecer? Não, ele está dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala para ele assim, por que você anda tão preocupado? Ainda hoje, por esses dias, minha esposa falou algo e eu retruquei, e aí ela botou a mão no meu ombro dentro do carro e falou assim, e aí, pregador, você confia ou não confia no Deus que você serve? Sabe por quê? Porque Deus te prova naquilo que você fala. Deus te prova, e eu gosto muito disso, pastor Alexandre, que Deus, ele vai pegar as palavras da sua boca e vai provar você naquilo que você tem pregado, naquilo que você está falando. Ah, você fala, você profetiza? Então vamos ver se você está ciente do que vai acontecer e você suporta o que vai acontecer. Ele te guardará da hora da tribulação. Venho sem demora, isso é fato e nós ouvimos isso desde a infância. Olha, Jesus está voltando, não é isso que você ouve? E de repente alguns vão e alguns vêm, outros se afastam e a versão continua a mesma. Olha, Jesus está voltando. Essa semana um jovem estava falando para mim, pastor, isso é furada. Estou ouvindo isso daí há muito tempo. Jesus está voltando e nunca volta. Falei, filho, essa é uma promessa que vai se cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida, você acreditando ou não. Não existe essa questão de quem tem promessa não morre. Morre sim, sai do querer de Deus. Se afasta da presença do Altíssimo. Faz tudo contrário ao que a Bíblia manda. Morre. Morre sim, querido. Mas eu tenho uma segurança para a minha vida e para a sua. Enquanto o mundo está morrendo lá fora em guerra, você está morrendo para o mundo e está nascendo para Cristo Jesus. Você crê nisso? É Jesus Cristo que nasce a cada dia sobre a sua vida, querido. É o Espírito Santo de Deus que te dá condicionamento de você a cada manhã nascer e renascer e nascer de novo. Porque o natural do mundo é morrer ou acabou. Mas Deus não age nas coisas naturais. O natural é para você fazer. O que Deus está agindo sobre a minha vida e sobre a sua vida é no sobrenatural. É naquilo que vai te condicionar a viver infinitamente mais da presença de Deus sobre a sua casa. Infinitamente mais da presença de Deus sobre a sua família e sobre tudo aquilo que você entregar nas mãos do Senhor. Eis que venho sem demora. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Sabe o que é isso? Coluna é simplesmente a parte mais forte de uma construção. Coluna não é nada mais, nada menos do que aquilo que suporta todo o peso de uma estrutura que às vezes as pessoas olham e falam, fraco. Mas só você sabe o peso que você tem carregado. O vento vai bater e ele não vai aguentar. Mas só você sabe como é que você chegou aqui. E aí quando você olha para as batalhas que você já travou lá atrás e passou, eu acredito que um guerreiro, um soldado, quando ele atravessa grandes batalhas, ele chega a um ponto na vida dele que ele para e olha para as cicatrizes e fala,
Essa batalha aqui foi aquele gigante que tentou me afrontar. Essa outra batalha aqui foi quando aqueles diversos gigantes se levantaram e você passou por todos eles. Não é esse vento que vai te derrubar. Não é essa batalha que você está travando hoje que vai fazer você parar. Sabe por quê? Porque sobre a sua vida, sobre a sua casa, existe um que está acima de todos esses. Fala para o seu irmão, você vai ser coluna. Ele está dizendo que você vai ter um lugar de destaque. Você tem um lugar de realeza no santuário do Deus Pai. Deus está dizendo, olha, você vai ser colocado em uma posição aonde ninguém vai poder te movimentar, aonde ninguém vai poder te arrastar, aonde ninguém vai poder mexer. Porque foi Deus que te colocou. Ele está me ensinando a respeito de unidade. Ele está me ensinando a respeito de comunhão. Porque se eu tenho diversas colunas, mas uma é maior do que a outra, a casa não consegue ficar de pé, porque ela está torta. Deus trabalha com nível, querido. Ele está dizendo para mim e para você, está no tempo de você começar a largar mão de coisas que acha que é melhor, que vai fazer mais do que o outro, e começar a trabalhar em comunhão, em unidade. Sozinho você não chega a lugar algum, e ainda que você chegue, ainda que você esteja lá na frente, no final da corrida, você vai ter que parar e esperar quem está chegando. Pega na mão do que está do seu lado e fala assim, é melhor me esperar. Não corre não. Me espera. Vai chegar junto comigo. Vamos andar lado a lado. Sozinho você não chega e nem eu. É melhor andar junto comigo que chega os dois. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus Cristo, ele traz uma revelação sobre Paulo, sobre João, e essa revelação faz com que João entenda que é melhor ele se guardar e se afastar de algo que pode fazer ele perder a salvação, porque eu aprendi com um antigo pastor, com um pastor muito tradicional, em que a salvação você conquista ou você perde até o último dia da sua vida. Essa questão de, fica longe de mim porque eu já sou o santarrão, eu sou salvo, não é não, filho. Você conquista ou você perde. Lembra do ladrão na cruz? No último instante da vida, ele consegue algo que de repente muitos achavam que já tinham conseguido durante a vida toda. De repente os fariseus achavam, estou salvo, sou o cara, consigo tudo, sei tudo. Mas o ladrão na cruz, no último instante, ele decidiu deixar entrar algo na sua vida, chamado arrependimento. E ele conseguiu algo que de repente os doutores da lei não conseguiram durante a vida toda, que foi o perdão e a graça de Deus sobre a vida dele. Querido, graça é algo que você não paga em uma venda. Graça é algo que você não entra em um seminário teológico para conseguir. Não, graça é um favor imerecível da parte de Deus. É isso que está sobre a mim e sobre a sua vida. Diga para o Senhor, obrigado, Senhor, pela tua graça. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está dizendo, olha, o que eu tenho separado para mim e para você, o que eu tenho separado para você, é uma posição de destaque. O que eu tenho separado para você, é o tempo de honraria. Ainda bem que você não quis ser honrado na terra, ainda bem que você não quis ser honrado pelos homens, porque agora sim, chegou o tempo de você ser honrado por Deus. Se desprenda de tudo, querido, que vá exaltar o seu ego, que vá massagear o seu ego, de tudo aquilo que vá aborrecer a Deus. Faça com que Deus fique alegre com você. Traga alegria para o coração de Deus. Seja fiel, porque nós estamos falando de uma igreja fiel. Nós estamos falando da carta que foi escrita ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Uma igreja onde
O próprio Jesus Cristo está dizendo através do apóstolo Paulo: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Sabe o que é isso? Nós não precisamos ser os súperes. Você não precisa ser aquele camarada que vive dentro de uma redoma. Eu costumo dizer que a maior característica do santo é quando ele se depara com o profano. Pastor, que isso? Sim. Porque o pastor Flávio ser santo no meio dos santos, ele vai permanecer santo. O teste final é ser santo quando se depara com o profano. Quando o Senhor fala, olha, vai e prega o evangelho para toda criatura, e aquele que crê será salvo. Ele está falando para você que você não vai ficar mais entre as quatro paredes, não. Ele está dizendo para mim e para você, ele está dizendo para a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que ele vai te enviar para os piores lugares do mundo. Ele está dizendo para mim e para você, olha, as férias acabaram. Chegou a hora de militar. Chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de amadurecer e entender o chamado de Deus para mim e para a sua vida. O Espírito Santo de Deus está dizendo, você precisa amadurecer. O Espírito Santo de Deus está dizendo, você precisa começar a caminhar segundo o Espírito de Deus. Eu preciso parar, eu preciso entender que não é mais a minha força, não é o meu intelecto, não é o que eu entendo que vai acontecer, não. É o que o Espírito Santo de Deus me conduz a fazer. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem, para que ninguém roube a sua salvação. Pastor, como é que eu consigo fazer tal coisa? Sendo fiel, querido. Se separando do pecado. Não estou dizendo que você tem que se separar do seu irmão, você tem que se separar do pecado. Você precisa se separar, eu preciso me separar daquilo que traz apostasia para dentro do templo que sou eu. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Ele está dizendo aqui que você terá a marca de que você tem um dono. Ele está dizendo aqui, agora você não anda mais a ermo, agora você tem uma identidade. E aquele que governa a sua vida, o governo que está sobre a sua vida, não é mais qualquer governo, mas é o governo de Cristo, o governo dos céus que está habitando sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você tem uma nova identidade. Já viu que existem pessoas que já não sabem mais quem são? Existem pessoas que não sabem mais o que fazem. Livro de Gênesis, capítulo de número 21, a Bíblia vai dizer que Abraão pega um cesto de pão e um odre com água e põe sobre os lombos de Agar, pega Ismael, põe nos braços de Agar e fala, vai embora. A Bíblia vai dizer que ela saiu a ermo. Sair a ermo quer dizer, eu não tenho destino, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu estou perdido. Ainda que você esteja perdido, eu quero te dar uma notícia nessa noite. Essa é a noite que o Espírito Santo de Deus está te encontrando. Essa é a noite onde o Espírito Santo de Deus te achou e falou, agora você me pertence. Você tem dono sim, você não é filho de qualquer um. Você tem alguém que luta por você. Ele está dizendo, você agora tem uma identidade. E eu trabalho com um projeto, e eu tenho um aluno onde ele, a cada semana era mudado o nome daquele menino. E ele já teve tanto nome até o momento que ele reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. E aí ele falou assim, Flávio, eu não quero mais esse negócio de apelido não. Eu quero que me chame pelo meu nome. Eu falei, uau, muito bom isso.
Ele falou, eu estou falando sério, eu quero que me chame pelo meu nome. Falei, louvado seja o nome do Senhor, porque você tem uma identidade. Você não está perdido, filho. Você não é qualquer um. E o que eu quero dizer para você nessa noite, você que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é que você não está perdido. Se você entrou por essas portas, veio até aqui neste lugar, é porque Deus tem uma identidade para você. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ele está dizendo que você também tem uma cidadania. Você não é morador desta terra. Você pode estar até nessa terra, mas aqui você é passageiro. Você é um cidadão dos céus, querido. Se você ainda não se acostumou com isso, com viver aqui na terra, pode ficar despreocupado que você não vai se acostumar mesmo, porque o seu lugar não é aqui. Você tem uma morada celestial. Eu só preciso entender que logo ele virá. E que essa promessa não é uma promessa de desenhos em quadrinhos, não. Essa promessa é real. Jesus Cristo está dizendo, isso vai acontecer. Breve virá. O Senhor Jesus breve virá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 31, versículo de número 32, vai dizer que quando Jesus vier nas nuvens com os seus anjos e se assentar no seu trono, quando o Filho do Homem, que é Jesus, vier na sua glória e todos os seus anjos com ele, então se assentará no seu trono e as nações, versículo de número 32. Então se assentará diante dele as nações, e ele mesmo separará. Não é você que vai fazer separação. Não são os pastores que vão fazer separações. Não. É o Senhor, o pastor dos pastores, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que vai separar um povo de um povo. Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. E te levará para um templo que foi construído desde a fundação da terra. Sabe o que é isso? Ainda antes de você existir, ainda antes de tudo que nós presenciamos existir, ele já tinha construído a morada para você. Ele já tinha preparado tudo para você saborear, desfrutar. E muitas das vezes nós ficamos preocupados, não é isso? Preocupados com o que vestir, preocupados com o que comer, preocupado porque tem uma porção de conta e eu tenho que pagar, e virou o ano, e vem faculdade, e vem escola do filho, e vem aquele tal de Duda, que esse camarada é o que mais leva o dinheiro do povo, né? O IPVA, o IPTU, e o próprio Jesus está dizendo, não vos preocupeis com o que há de vestir e o que há de comer. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando é que você precisa se preocupar e precisa buscar aquilo que vai fazer você ser constante, ser estável. Sabe o que é isso? O reino de Deus. Se desprender, deixar de ser material, deixar de ser físico e começar a buscar as coisas espirituais. Eu costumo dizer que para você que é cristão, para o pastor Flávio que é cristão, não existe nada material. Tudo o que acontece, acontece antes no mundo espiritual e depois se materializa. Para a minha vida, para a sua vida, antes de acontecer esse culto hoje aqui, sobre a face da terra, aqui na IBRN, já havia acontecido esse culto no mundo espiritual há muito tempo. Antes de se realizar essa reunião aqui, antes de você sair da sua casa, preparar a melhor roupa, o Espírito Santo de Deus já sabia que você estaria aqui. O Espírito Santo de Deus já sabia as canções que seriam ministradas aqui. Sabe por quê? Porque
porque isso já está preparado desde a fundação do mundo. Isso não é algo de agora. Isso não é porque eu quero, não é porque você quer. É o Espírito Santo de Deus quem rege a sua vida, quem governa a sua vida. Se você puder abrir comigo, abre Mateus, ou melhor, se tiver como pôr aqui, Mateus 24, versículo de número 21. Porque haverá então um tempo de tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até os dias atuais. Jamais foram vistos. Ele está dizendo que isso tudo que nós estamos presenciando nos dias de hoje é só o princípio. As catástrofes que estão acontecendo é só o princípio. Enfermidades e doenças que aparecem, ninguém sabe como surgiu e ninguém consegue encontrar cura. É só o princípio. Mas deixa eu trazer algo para a sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer que as aparentes e momentâneas tribulações destes séculos não podem se comparar, diga, não podem se comparar com a glória que há de se manifestar sobre a minha vida. Bate no peito e diz, sobre a minha vida. O que Deus preparou para a sua vida, querido, é algo de tão tremendo, é algo de tão grande, que quando Deus realizar, quando Deus manifestar, até você mesmo vai deixar de acreditar, vai ficar surpreso. Eu estava falando para um jovem ainda essa semana, meu filho, se prepara, porque tem surpresa de Deus para a sua vida. Ele falou, será, pastor? Eu falei, toma posse, querido, e vai embora. As aparentes e momentâneas tribulações não podem se comparar com o que Deus ainda há de fazer sobre a sua vida. O que Deus tem para concluir sobre a sua vida. E a promessa de Deus para toda a humanidade não é casa, não é carro, não é mansão. A promessa de Deus para toda a humanidade é salvação. O que Deus tem para te prometer, querido, é salvar você e sua casa. E alguns vão dizer, pastor, mas a salvação é individual. Mas a Bíblia vai dizer que o esposo crente santifica a esposa não crente. A esposa crente santifica o esposo não crente. É unidade. Mas está difícil. Mas Deus está falando, não pula do barco não, meu irmão. Não role a corda agora não. Vai até o final. É porque o Senhor não sabe o que eu tenho passado. E nem quero saber. Sabe por quê? Porque quem governa a sua vida é o Espírito Santo de Deus. É o suficiente, ele já sabe. Ele já sabe tudo o que ainda há de acontecer. E o que o próprio Jesus Cristo está falando através do apóstolo João é que aquele que vencer, ele não está falando que vai empatar, não. Ele está dizendo, aquele que vencer. É uma disputa mesmo. Você vai brigar o tempo todo com a sua carne, como o louvor que a irmã estava cantando aqui. Você vai lutar o tempo todo com a sua carne. E a sua carne vai lutar o tempo todo com o seu espírito. E aquele que você alimentar mais, esse será o vencedor. Esse será o campeão. Se você alimenta a sua carne vence. Se você alimenta o seu espírito vence. É fato. Pastor, eu não acredito nisso. Eu não creio dessa maneira. Não. Então vamos lá. A Bíblia vai dizer que um sumo sacerdote chamado Josué, ele estava diante de Deus. E Satanás também estava diante do Senhor. E declarou, olha lá, o sumo sacerdote Josué, com as vestes sujas. Ele estava dizendo, o sumo sacerdote, o seu sumo sacerdote está em pecado. Rapidamente, o Espírito de Deus bradou dos altos céus, e um anjo desceu e declarou, troquem as vestes de Josué. Sabe o que ele está dizendo?
aleluia, que ainda que você esteja passando por um momento tortuoso, ainda que até mesmo você tenha deixado de acreditar em tudo aquilo que Deus te prometeu, o Senhor não esqueceu da promessa que te fez. E Ele, no tocante que te diz nessa noite, Ele vai cumprir a promessa. Sabe por quê? Porque nesse mesmo momento Ele está dizendo para mim e para a sua vida: se pecares, tem um advogado nos céus, que é o Espírito Santo de Deus. Se pecares, tem um advogado fiel. É isso que Ele está dizendo. Ainda que eu não creia, querido, ainda que eu não dê crédito, porque João, ele estava passando por um momento muito difícil. O apóstolo João está passando por um momento crítico. E a igreja de Cristo Jesus também estava passando por um momento crítico. Porque no primeiro século, depois de Cristo Jesus, a igreja começa a ser oprimida. A igreja começa a ser perseguida. Homens de Deus que se levantam são mortos. Mulheres de Deus que são levantadas por Deus também morrem. E agora o Espírito Santo de Deus permite que enviem o último dos apóstolos, o apóstolo João, para a ilha de Patmos, que foi formada por uma erupção vulcânica. E ali ele está aprisionado. E a prisão não é como essa prisão que nós temos hoje em dia, que é uma colônia de férias. Pastor, o senhor acha que a prisão é uma colônia de férias hoje? Acho. Quando chega o aniversário, o camarada vai para casa. Quando chega o dia dos pais, ele vai para casa. E de repente não volta. De repente nós não temos oportunidade de salvar, de pregar o evangelho para aquela pessoa ali. Porque se Deus preferiu guardar, Ele sabe o que está fazendo. Mas aonde João estava, era uma prisão, aonde eles ficavam amarrados pelas pernas, pelos braços, e o local era úmido. A maior probabilidade de pegar uma enfermidade, de não sobreviver. Mas nesse mesmo lugar, o apóstolo João tem um contato com o Senhor dos Senhores, com Jesus Cristo. Ele se depara com o santo. Quando ele fala que eu lhe darei o meu nome, é reconhecimento de autoridade, reconhecimento de santidade e a revelação da natureza de Cristo Jesus. Em outras palavras, nós o veremos assim como Ele é. Você está preparado para esse dia? Você anseia esse dia? Você espera por esse dia? E muitas das vezes nós falamos: eu estou me preparando para esse dia, quando na verdade não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando é que a igreja do século 21 precisa estar preparada para a vinda de Cristo. Se Jesus voltasse hoje, como é que estaria a minha e a sua vida? Se pergunte isso nesse momento. Se Jesus voltasse hoje, feche seus olhos e comece a se perguntar: se Jesus aparecesse diante de ti, como é que estaria a sua vida hoje? Como é que você o receberia hoje? Será que você receberia como Zaqueu, que estava sobre uma árvore e quando vê o mestre passar, ele desce e adora gostoso? O Espírito Santo de Deus, ele precisa fazer morada sobre a sua vida. Você não é apenas um andarilho.
A Bíblia me dá segurança para dizer que você é morada do Espírito Santo de Deus, que você é templo do Espírito Santo de Deus. Será que tipo de igreja que você tem sido? Você, pastor Flávio. Você, pastor Alexandre. Que tipo de igreja você tem sido? Será que nós temos sido Filadélfia? Será que nós temos sido Sardes, Esmirna, Laodiceia, Pérgamo? Pense com você nesse momento, querido. Se Jesus voltasse hoje, que tipo de igreja você seria diante dele? Quem você seria diante dele? Se o sol